Boa noite, então, pessoal. Na aula passada, a gente falou muito sobre o que eram os temperamentos, né? Principalmente para quem nunca teve contato com isso, para entender um pouco, né? O que que pode ser, o que que o filho é. A gente falou muito das crianças com seus desafios, só que os desafios não são só as crianças. Os pais também são desafios, né? A gente também precisa se moldar, se transformar, ver quais são os nossos pontos de melhoria e as nossas qualidades para saber aplicar a melhor forma de conduzir a criação de cada filho. Então, hoje eu vou falar dos temperamentos dos pais e eu coloquei a parte prática também, só que ficou muito extenso. Eu falei, gente, não vai dar tempo. Então, eu vou pôr a parte prática dos desafios de cada filho com o pai na última aula, de cada temperamento, e, e o Curados para Amar também. Aí vai ficar emendado na última aí, que se a última se estender muito, vai ser a última mesmo, ninguém vai ficar com raiva, não vai faltar uma aula. Então, eu deixei a última para ficar a mais longa, né? Hoje a gente vai focar em nós pais. É, a gente está adulto, né? Mas as pessoas mais difíceis que existem de se conviver são aquelas que falam, eu sou assim, pronto, né? Que fincam na terra os seus defeitos e que não podem mudar. E todos nós podemos mudar. E a gente só vai ser capaz, essa frase aqui é da Adriana Abreu, uma grande educadora, que educa, né, é uma escola no Rio de Janeiro com base nos temperamentos das crianças. Então é muito bacana. Então ela fala assim: nós só seremos mais capazes de educar os nossos filhos e de nos autoeducarmos se primeiro aprendermos com como o nosso temperamento afeta nosso estilo de criação e tendências. Então nós afetamos muito os nossos filhos também. Nós somos as pessoas que mais vamos influenciar os nossos filhos, pelo menos na primeira infância deles, na segunda, eu acredito que até os 12 anos, né? Até os 7 a criança está muito ligada à mãe, depois ela fica até os 12 muito ligada ao pai, depois referência para ela são os amigos, né? E aí Deus que cuide, e a gente que fique de olho, né? Vigiando quais são esses amigos. Então a gente precisa se autoeducar, a gente não pode ser egoísta ao ponto de dizer que é assim e pronto, que é desse jeito, que não muda, a gente precisa estar aberto a mudar e de se autoeducar. Da mesma forma que a educação dos nossos filhos, lógico, ela vai ser maior enquanto eles estão debaixo das nossas asas, ela vai se estender por toda a vida, né? Pais e mães estão sempre ali por perto dos filhos. Então, da mesma forma, nós também precisamos estar em constante transformação para melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos também. Então, para quem não teve na aula passada e não ficar boiando, a gente vai só retomar rapidamente o que são os quatro temperamentos. Então, a gente tem o temperamento colérico, costumam ser líderes naturais, determinados, diretos, quente e seco, por quê? Vamos lembrar da divisão, que vocês sempre vão lembrar. Pessoas do temperamento quente, que estão na parte de cima do quadrante, são pessoas o quê? Extrovertidas, que olham para o mundo para fora e não ficam olhando dentro, né? Para o interior. Pessoas frias são pessoas fleumáticas e melancólicas, pessoas mais introvertidas que olham mais para dentro. Depois a gente vai para o quadrante na parte da direita e da esquerda, que é dividido o quê? Do lado direito, as pessoas úmidas, que são os sanguíneos e os fleumáticos. O que é a umidade? São pessoas que têm foco em pessoas. E são pessoas que também não guardam tanto as coisas, não se magoam facilmente, guardam aquilo, ficam remoendo aquilo. Já o temperamento seco, que são coléricos e melancólicos, são pessoas focadas em princípios, em regras, em objetivos e que guardam muito as coisas, tá? Diferentemente dos úmidos. Então, os coléricos, líderes naturais, determinados e diretos, os sanguíneos são super sociáveis, otimistas, expressivos. Os fleumáticos são calmos, pacientes, estáveis, aquelas pessoas mais tranquilas, né? Que é só na paz. E os melancólicos são aqueles reflexivos, organizados, detalhistas, muitas vezes metódicos, né? São ótimos analistas. Então, nós temos, né, essa divisão de quatro temperamentos aí no nosso estudo.
E a gente vai começar agora a falar de pais coléricos, né? Quando eu falo pais, gente, é pais e mães, né? A maioria aqui é só mãe, mas é pais abrangendo a todos. Como costumam ser os pais coléricos, gente, que é o temperamento o quê? Do fogo. Eles costumam ocupar o espaço. São pais que costumam dominar tudo o que está acontecendo no lar. Ele está de olho em tudo. Ele sabe o que que falta na casa, ele sabe o que está bagunçado na rotina, ele sabe o problema que o filho ali está passando, do trabalho dele. Então, é uma pessoa que tem uma visão assim de águia, vê de cima e vê tudo, né? E está sempre tentando se adiantar aos problemas para dar conta de tudo. É uma pessoa mais controladora. Então, eles dão energia para a relação familiar, eles se dedicam de forma muito entusiasmada à criação dos filhos, eles são muito participativos, porém, eles precisam tomar cuidado com o quê? E não criar uma atmosfera de treinamento, né? Um campo de treinamento, como se a casa fosse um campo de treinamento em que ele está formando soldados, né, para a batalha, para serem vencedores, né, e conseguir tudo, e serem os melhores em tudo, né? Aquele pai muito exigente. A gente fala o quê? Que o fogo descontrolado, que é o colérico, um colérico imaturo, ele não assa, ele queima. E ele não ilumina, ele cega. E não um colérico amadurecido, né, que sabe olhar para os seus pontos de melhoria e tenta, né, melhorar isso, ele assa, né, ele traz um calorzinho aconchegante para a família, ele ilumina o caminho da família. Agora, aquele colérico imaturo, que é o colérico nato, ele queima, muitas vezes ele machuca a família com essas cobranças, com essas exigências, com querer dominar tudo, com cobrar de todo mundo tudo, né? Ele não ilumina, ele acaba ofuscando as pessoas. Então, tem uma mulher que fala de temperamentos nos relacionamentos, e é muito legal. Ela fala assim, que se você casou com um colérico, você é uma pessoa muito boa, porque o ponto de corte dele é muito alto, ele é muito exigente, ele cobra muito. E que se ele continua te cobrando, é aquela pessoa que pega no seu pé, que você tem que melhorar, que você tem que fazer aquilo e aquilo, aquilo, é porque ele acredita em você, então você não pode achar ruim. A hora que ele parar de falar e de te cobrar, é porque ele desistiu de você. Então, enquanto ele está falando, né, é porque ele acredita em você, só que ele precisa falar o quê? Aprender a falar com amor, né, com cuidado. Então, esse campo de treinamento, quem participou da nossa primeira aula que a gente falou de linguagens do amor, eu lembro de dar um exemplo de um pai que criava dois filhos e provavelmente ele, um colérico, criava muitos filhos para serem independentes, para serem vencedores, para conseguirem êxito nas coisas. E quando ele perguntou para os filhos se os filhos se sentiam amados, um filho falou: Eu me sinto, pai, porque o senhor me ensina muitas coisas, o senhor está comigo, o senhor me ajuda, o senhor fala que eu consigo, que eu posso e tudo. Então, o filho tinha linguagem do amor de palavras de afirmação. Então, o pai validava ele. Já o outro, quando o pai perguntou se ele se sentia amado, ele falou assim: pai, eu me sinto, mas às vezes parece que o senhor não me ajuda, né? Que foi um caso que estava pegando fogo numa chácara, o filho pediu para o peão chamar o pai para ajudar, e o pai falou: não vou, fala para ele que ele consegue sozinho. Porque na cabeça do pai, ele está ensinando o filho a ser homem, a Pode conseguir apagar a romper luz. com os desafios, a dar conta das coisas. E o filho recebeu aquilo como: nossa, meu pai não tá nem aí para mim. Meu pai não me ajuda, né? Então, às vezes, a linguagem do amor dele podia ser mais um tempo de qualidade, o estar junto ali, e ele não sentiu aquilo do pai. Então, a gente tem que olhar muito para isso, como pais também, porque muitas vezes a gente está com uma conduta achando que está arrasando, falando, nossa, estou fazendo isso, e isso vai motivar muito meu filho e tudo, às vezes num esporte, né? Você põe seu filho, você vai lá, torce e fala, vai, meu filho, vamos treinar aqui comigo, melhor e tudo. E na cabeça dele, ele tá assim, nossa, meu pai tá me treinando tanto, deve ser porque eu sou muito ruim. Eu devo ser um bosta, né? Eu não consigo as coisas e tudo. Então, assim, é tão complexa a educação quando a gente começa a tomar consciência que a gente realmente tem que ter um olhar muito atento para cada filho, né? E ver o que é certo para um, o que funciona com um e traz resultado e o que não funciona com o outro para mudar a estratégia. Não existe esse negócio de criei filhos iguais. Não porque a gente não faz tudo igual para os filhos e não porque eles não recebem igual aquilo que a gente faz. Ainda que a gente faça tudo igual, cada um vai receber aquela mensagem
de uma forma. Então, pais coléricos, muito cuidado em transformar a casa em um campo de treinamento. Aspectos positivos dos pais coléricos. Eita, sumiu aqui? Deixa eu ver se eu interrompi aqui, peraí, gente. Não sei se eu apaguei sem querer. Vou voltar aqui pro material rapidinho, gente, desculpa. Agora mesmo, mas vamos embora, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu pôr para apresentar de novo aqui. Aspectos positivos dos pais coléricos. Vamos ver se vai voltar. Os pais coléricos, gente, eles estão sempre junto dos filhos, eles estão sempre observando. Então, são pais. Opa, não pus para compartilhar. Vocês voltaram a ver aí na tela? Voltou, né? Os pais coléricos são pais que estão sempre de olho em tudo. Então, são pais que não vão permitir, que não vão ser, como é que fala, omissos diante das necessidades dos seus filhos. Eles vão estar sempre presentes, eles vão ajudar os filhos a estudar, porque eles querem que os filhos tirem notas boas. Eles vão enfrentar os filhos a ajudar os filhos a enfrentar os desafios, vão ser grandes incentivadores, né? Não vai ser aquele pai que alisa muito. Eles vão ser pais presentes em esportes, presentes na família, né? Que querem ajudar em tudo. Então, eles vão sempre colocar os filhos para frente, sempre para conseguir vencer os desafios, sempre para ser melhor a cada dia, né? O colérico ele quer muito conseguir metas, objetivos, conseguir tudo, e ele vai caminhar com o filho para isso também. São pais que estão presentes na educação, que corrigem os filhos quando preciso, e vou falar dos defeitos até quando não é preciso, né? Mas são pais muito presentes. Em contrapartida, né, os desafios dos pais coléricos são o quê? Impaciência e arrogância. O colérico, por ser muito objetivo, às vezes, quando o filho faz uma pergunta, o colérico pode se irritar com uma simples pergunta do pai. Ele pode dizer, nossa, mas que pergunta é essa, meu filho? Às vezes é capaz até de soltar palavra assim, mas que pergunta boba, que pergunta ridícula, né? Porque ele pensa na cabeça dele que o filho dele já deveria saber aquilo. Então, às vezes, ele acaba respondendo desse jeito. São impacientes, são desdenhosos, não percebem que é preciso o quê? Despender tempo moldando e ensinando os filhos. Às vezes ele já queria que o filho tivesse pronto, um pouco parecido com os melancólicos. Então, são pais que às vezes dão respostas curtas e grossas nos filhos. Às vezes o filho está ali querendo intrometer numa conversa que os adultos estão, ele acrescenta, ó, dá licença daqui, sai daqui, menino. Não, não intromete aqui, né? Ó, aquele pai que fala, cala a boca. É aquele de pai de respostas curtas, às vezes arrogantes. Ele não é um colérico que, gente, maduro, bem trabalhado, né? Não vai ficar ofendido aí o colérico que está trabalhado na maturidade. Então ele precisa controlar isso, porque ele é do estupim muito curto, né? Emocionalmente falando. Eu falo que o colérico, o bichinho da raiva lá do divertidamente, está muito presente na cabecinha dele, né? Excesso de pressão tendem a oprimir o temperamento do filho com excesso de broncas e exigências, esquecendo que crianças são crianças. Então, precisa fazer o quê? Tomar muito cuidado com as broncas e começar a dosar. Peraí, eu preciso danar agora? Né? Por exemplo, às vezes o filho derruba um copo colérico, que é aquele que dana, né? Que acontece normal. Adultos derrubam copos na mesa, isso pode acontecer com qualquer um. Então, assim,
ele precisa saber dosar onde ele dá a bronca e onde ele não dá. Como ele quer sempre que o filho seja melhor, ele costuma cobrar muito e dar muitas broncas, ser muito exigente. E isso às vezes pode criar até um complexo de inferioridade na criança, baixa autoestima, uma criança desmotivada, porque é igual àquela que eu falei, é como se o pai cobrasse tanto e o pensamento dela é, gente, eu sou muito ruim. Meu pai sempre está danando comigo, eu não faço nada direito, né? Lá em casa, eu e o Carlos somos coléricos. E por um tempo a gente passou isso com o Theo, um tempinho dele se sentir desmotivado. A hora que eu falava para ele, Theo, vamos tentar fazer isso? Ele, não, mãe, não dou conta mesmo. Né? E tudo ele falava assim, não, isso aí eu não dou conta, eu não vou dar conta mesmo. E ele nem queria tentar. Às vezes, por quê? Porque às vezes quando ele tentava, a gente danava quando ele errava, né? No jeito de falar. Então, o colérico ele precisa tomar muitas doses de docilidade, de paciência, de temperança, né? O tempero ali entre o danar e o acolher. Então, muito cuidado com esse excesso de pressão, principalmente sobre os filhos que são crianças, que vão errar muito, gente. E quem não erra não fica bom. A gente só ficou bom nas nossas profissões, eu falo errando, né? O médico mesmo, quantas pessoas passaram pela mão dele, que ele passou medicamentos errados, que teve erros em cirurgias até ele ficar o melhor cirurgião, por exemplo. A gente aprende, na maioria das vezes, com os erros, né? Em todas as profissões eu vejo. E, infelizmente, tem erros que são catastróficos, mas é assim, então na infância as crianças vão errar muito, e isso faz parte, e tá tudo certo, né? E a gente precisa estar ali para acolher e incentivar a fazer o certo. Então, o colérico ele tem que tomar muito cuidado com esse excesso de broncas, excesso de correção, excesso de cobranças, para não desmotivar o filho e para não afetar a autoestima dele, como ele se enxerga. Porque às vezes ele começa a sentir, nossa, meu pai me acha uma pessoa fraca, que eu não dou conta de nada. Isso eu já ouvi em várias partilhas assim de filhos de coléricos. Então é algo que costuma acontecer por conta do temperamento. Mas você hoje, por exemplo, que está aqui e está lembrando que o seu pai é assim, você pode até começar a ressignificar isso dentro de você. Que o seu pai não gostava de você, porque às vezes você tinha um irmão que se destacava muito, você não se destacava. Você vai entender o quê? Que não é que ele ama mais o outro do que você, é que é o jeito dele, né? Pressionar, querer tirar o melhor do outro, né? E que às vezes ele não é um colérico maduro, que nunca teve contato com autoconhecimento, você começa até a acolher mais os seus pais, né? Quando você entende, nossa, meu pai e minha mãe são coléricos, por isso que eles são assim, por isso que minha mãe brigava tanto, chamava tanta atenção nossa e tudo. Não é porque ela era ruim, é porque ela queria que a gente fosse muito bom, né? Então, assim, eu falo que mudar o olhar muda muita coisa dentro da gente e até nos nossos comportamentos. Então, o colérico ele tem falsa de sensibilidade, também falta, porque ele não é muito empático, porque como ele consegue muitas coisas, ele acha que todo mundo deveria conseguir, né? Então, ele não tem muita empatia pelo outro. Então, aqui eu já falei, né, das crianças não se acharem boas o suficientes, e ele costuma querer que o seu filho siga seu modelo. Então, é aquele pai que muitas vezes você vai ver na adolescência que quer impor ao filho a profissão que ele vai escolher, né, que quer que ele seja médico, que quer que ele seja advogado, né? Gente, eu tive amigo que fez medicina e descendo do palco da formatura, entregou o diploma para a mãe e depois foi fazer outra coisa. Entendeu? Por quê? Porque não teve coragem de se impor, né? Então, isso acontece, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso quando os nossos filhos estiverem nessa fase, né, de escolher profissões, da gente não querer se impor sobre eles. Lógico que todo mundo sabe que tem profissões que podem, né, tendem a ser mais promissoras que outras, mas é só uma tendência. Hoje eu falo que com a internet tudo dá dinheiro. Então, o colérico precisa tomar muito cuidado com exigir que o filho siga o que ele fez, os esportes que ele fez. Eu falo que quando eu tive, né, na minha cabeça, menino, né? Vem um, vem dois, vem três. Eu falei, nossa, vamos jogar muito futebol com esses meninos, vamos brincar muito de esporte e tudo. E nem um filho meu gosta de futebol, gente. É incrível, né? Eu era aquela pessoa que ficava à noite, madrugada, esperando o jogo de vôlei, Olimpíada, ficava virada na Olimpíada, louca do esporte. Meus filhos não querem saber. No começo foi um pouco frustrante, mas hoje eu entendo que eles têm outros interesses. Se vierem a gostar, né, eu continuo incentivando, mas não cobrando como na minha mente, estava tudo planejado, que três homens, nossa, já dava quase para no futsal jogar três na linha ali, né, quatro na linha no gol. Então, assim, a cabeça do colérico
ele já vai pensando tudo que o filho vai ser. Então, ele tem que tomar muito cuidado para não querer dominar, né, decisões e pior, decisões importantes na vida do filho, como uma profissão, por exemplo, e estimulá-la a fazer algo que você quer e não que ele tenha até aptidão, né, para fazer. O que os pais coléricos precisam desenvolver, gente? Eles precisam desenvolver muita compaixão e ternura. Então, desenvolver o quê? A empatia. O colérico, por ser muito assertivo, ser muito disciplinado, ele costuma conseguir muitas coisas. Porque hoje eu falo assim, a disciplina é maior que qualquer talento, gente. Tem gente que tem muito talento, mas não faz, não ganha o jogo da vida porque não tem disciplina. Então, mais vale uma pessoa disciplinada do que uma pessoa talentosa. Então, ele é disciplinado. Então, ele desenvolve várias habilidades. Quando ele olha para alguém que não consegue fazer aquilo que ele faz, ele julga. Ele tende a julgar. Quem é colérico aqui vai me entender. Não é possível que a pessoa não dá condição. A cabeça dele se ferve, assim, a falta de paciência. E ele precisa desenvolver o quê? Empatia. Se colocar no lugar do outro, entender como funciona a cabeça do outro, como foi a criação daquela pessoa, como foi a educação, quais oportunidades ela teve, né? Apesar de hoje, eu como colega falo, oportunidade, tem gente que teve, tem gente que não teve, gente que consegue, né? Então a cabeça do colega, mas ele precisa desenvolver essa empatia. E principalmente o quê? Com as crianças pequenas, principalmente se ele tiver uma criança melancólica ou fleumática, tá? Principalmente as introvertidas e tímidas, senão ele vai detonar essa criança emocionalmente, né? Então ele precisa compreender o quê? Que o filho é frágil e que ele está em formação. Se coloca no lugar dele, tá? Autocontrole, cultivar humildade e maturidade para não explodir e posicionar as coisas nos devidos lugares. Então, aquilo que eu falei, o colérico ele precisa muito cultivar o quê? Ele é muito impetuoso. Então ele precisa pensar, né? A hora que vem a raiva, a hora que vem o ímpeto de reagir, a vontade de gritar, a vontade de brigar, respira 10 vezes. Aí depois você vai fazer alguma coisa, que é o quê? Você começa a ter autocontrole, a ter autodomínio, domínio das suas reações, né? Ter domínio das suas atitudes e não simplesmente reagir. Respeito ao cônjuge. Os colegas precisam ter muito cuidado para não passar por cima dos cônjuges. Sempre perguntar o que, que o outro está pensando, né? Se for a mãe, principalmente, tomar muito cuidado para não prejudicar a liderança do marido do lar, porque às vezes ela começa a tomar frente de tanta coisa, de tudo, que as crianças enxergam só a mãe como líder, principalmente se ela tiver um esposo fleumático. Porque aí a colérica domina tudo e o fleumático não quer briga, ele deixa ela fazer o que quer, né? Eu lembro, eu criança, de um tio e uma tia. E a referência do lar é só a mãe. O pai é como se fosse um zero à esquerda, a criança nem respeita, porque entende que ele não tem comando ali. Então, a esposa, que é colérica, ela precisa tomar muito cuidado com isso, porque as crianças precisam dessa visão do pai em casa, né? De um pai que também é a autoridade do lar. Então, muito cuidado com isso. E homens coléricos, pais coléricos, cuidado para não estar sempre massacrando suas esposas sem perguntar o que ela quer, né? Anulando todas as vontades dela e tomando frente de tudo. Orientação externa, né? Considerar ter um mentor. Isso foi muito importante para mim. O colérico ele precisa ter alguém que o alerte, que o aconselhe, que torne ele uma pessoa mais eficiente, mais consciente, porque muitas vezes ele não aceita os conselhos dos que estão à volta dele. Por quê? Porque ele se acha melhor. É o pecado da soberba mesmo que o colérico tem, e orgulho. Ele acha que ele é bom, que ele é melhor que os outros. Como que o outro vem falar alguma coisa dele se o outro não cuida nem da vida dele? Ele pensa tudo isso, gente, dentro da cabeça dele. Então ele precisa escolher uma pessoa que ele admira para ser o mentor dele e para levá-lo a níveis de consciência mais altos, para que ele consiga o quê? Se transformar, ser uma pessoa melhor. Autoeducação dos pais coléricos. Pais coléricos são naturalmente motivados, né? Então, oh, peraí, só tirar o bichinho aqui. A completar os seus objetivos, eles têm um intelecto capaz de avaliar rapidamente tudo que precisa ser feito, porém são imprudentes, agem de forma impetuosa. Eu ia falar isso, alguém não tem o nome aqui. O colérico imaturo, ele se confunde até com o narcisista. Ele pode se confundir, só que narcisismo é uma patologia.
colérico é temperamento. Mas o colérico imaturo, Paula, mal trabalhado, mal educado, né, na infância, não, que não foi colocado os limites nele, que não ensinaram ele a ter a virtude da paciência, da temperança, da humildade, ele tende a se parecer muito com o narcisista, tá? Então, assim, podem ser muito imprudentes na pressa, orgulhosos para reconsiderar, supervalorizam sua inteligência, se acham muito bons, né? Que é o narcisista, ele se acha melhor, não pede conselhos. Então, ele precisa o quê? Dedicar tempo necessário para escolher os objetivos do quê? Da família. Ser prudente com o seu lar, ouvir conselhos de especialistas, ter humildade, ter metas para a família também. Eu vejo muito colérico que se dedica muito à questão profissional, é uma pessoa que fica muito fora de casa, porque ela é muito visionária, ela quer fazer as coisas acontecerem e às vezes deixa muito a desejar no lar se ela tivesse lado profissional muito arraigado, porque aí ela quer tudo, né? E a gente não consegue fazer tudo, né, extraordinariamente, né? Sempre a gente vai ter que ter ali uma harmonia, né, que eu falei, um certo equilíbrio. Verificar todos os fatos, responder às objeções, esperar 3 dias para medidas decisivas. Isso aqui é o que vai ajudar o colérico a controlar o seu ímpeto. São sacrifícios pequenos, diários, ó. Tem que tomar uma decisão. Vou esperar 3 dias. Ele quer morrer, porque ele quer tudo agora, ele quer tudo na hora, ele quer resolver. Né? Então, do mesmo jeito que o exercício para o colega quer esperar 3 dias para dar uma decisão, o do fleumático é tomar uma decisão no dia. Porque ele fica dias e dias, né? E o melancólico também, o melancólico fica matutando tudo, prós e contras. Então, assim, cada temperamento a gente vê que o que é bom no outro falta aqui, né? Por isso que a sociedade se completa, né? Um vai se completando aí com os pontos de melhoria e as qualidades de cada um. Então, o colérico, para se autoeducar, ele pode fazer isso: olhar para a casa dele, olhar para o interior dele, o que que eu preciso melhorar, já que ele é tão bom, né? As esposas falam assim: já que você é tão bom no trabalho, tão líder, estabeleça metas aí para casa também, para você melhorar o seu relacionamento com os filhos, porque o colérico, ele é muito participativo na infância, mas na adolescência ele tende a ser aquele pai que vai bater boca feio com o filho, né? Que pode até sair na porrada, né? Eu conheço lares de pai e filho sair nos tapas, né? Porque principalmente se o filho for colérico também, porque um não baixa para o outro, né? Então, assim, ele tem que se moldar aí antes dessa criança ficar adolescente e ficar tudo à flor da pele. Então, precisa ir se moldando aí aos poucos, se autorregulando. Virtudes essenciais para o colérico. Gente, prudência, então, ele precisa buscar não só prudência, temperança, pensar mais sobre as decisões, pensar mais sobre as atitudes, pensar mais sobre as broncas, sobre as correções, sobre as cobranças, sobre a família, ter mais paciência, paz interior, ter mais empatia, sensibilidade, capacidade de controle das relações emocionais. Caridade, gente, entender a importância de pensar no outro, colocar como meta o que é bem, bom, né? O que é bom para o outro. Eu falo muito da caridade, porque quando eu entrei para o mundo do empreendedorismo, eu parei muito de fazer caridade. O lado colérico meu, como empreendedor, ele tem que ir para o mundo, né? Ele tem que correr atrás, não é um emprego que eu faça aqui o que me mandam, o que me pedem, e eu recebo meu salário. Não, eu tenho que criar a minha renda, né? Eu comecei a ver que quem às vezes está na rua pedindo dinheiro é porque não quer fazer nada. Porque se você vai ali num Ceasa e compra um pacote de fruta e vende ele pelo dobro do preço, você já ganhou dinheiro. E eu comecei a não dar mais dinheiro na rua. Até que eu percebi que os meus filhos estavam fazendo isso também. E quando você vê o seu mau comportamento na criança, você se choca. Aí eu via e falei assim, ah, mãe, esse homem pediu, porque os meninos começaram com tomatril, né? Eu não sei se vocês conhecem. E eles chegaram assim, a tirar R$ 2.000 livres no mês. Crianças de 4, 5 e 7 anos, né? Eles estavam. E eu falo assim, gente, meus filhos vendendo tomatinho para os outros na rua e tudo, para os amigos, né? Para a escola e tudo. E tirando isso, como que a pessoa fica na rua pedindo dinheiro, né? E eu falava isso assim, de repente, ah, não, mãe, o homem pedindo na rua. Não tem mais o que fazer, não, né? Eu devia estar trabalhando. E eu falei, gente, meus filhos estão tão duros de coração, né? E eu comecei a ver que era a minha dureza que estava afetando eles. Aí eu comecei a exercitar a caridade assim e pensar assim, gente, essa pessoa está nessa condição porque ela não tem a mentalidade que eu tenho. Não é uma questão de qualquer um pode comprar uma coisa e vender mesmo num semáforo, mas ele não consegue nem pensar,
isso muitas vezes. Lógico que tem aquelas pessoas que são acomodadas, que fazem por falta de vergonha mesmo. Mas tem pessoas que não têm nem a capacidade de pensar que, ah, e se eu fizer, e se eu comprar água e vender aqui nesses dias quentes? Não tem nem essa mentalidade, né? E aí eu comecei a trabalhar isso dos meus filhos. Então, tudo a gente tem que se vigiar, porque nossos filhos repetem aquilo que a gente faz, né? Muito mais do que a gente faz do que a gente fala. Então, coléricos precisam exercitar muito caridade, isso vai moldar muito o temperamento deles, né? Para ver que o outro é diferente dele, né? E que às vezes, se ele não precisa de ajuda, o outro precisa. Então, pais coléricos se atentem a essas questões. Pais sanguíneos, gente, os pais sanguíneos são como crianças grandes. Sabe aquele pai que está lá na escola e está brincando com todas as crianças? Sanguíneo, né? Brincalhões, extrovertidos, adoram estar com os filhos, são flexíveis, empáticos, né? Se colocam muito no lugar do outro, eles se emocionam, são emotivos, conseguem muito ver as coisas do ponto de vista da criança. A mãe sanguínea, gente, ela tende a ser um polo de atração das crianças, né? Todo mundo quer ir para a casa dela, quer almoçar com ela, quer ir para. As crianças que querem ir para a casa da tia fulana, ela tende a ser uma sanguínea, a tia legal, sabe? E o pai sanguíneo é aquele que faz as coisas com criança, constrói algo no quintal, assa biscoito junto, leva todo mundo para o cinema, aquele que quer estar com as crianças. São os tios sanguíneos. Quais são as qualidades deles? Adoram contar histórias, rir com os filhos, brincar com os filhos, são muito criativos, são mais tolerantes, são entusiasmados com todas as atividades. Agora esse ar aqui. Então, assim, eles se entusiasmam com a atividade. Por exemplo, a escola manda fazer um bichinho de sucata para a gente levar para a feira cultural. O colérico, ele vai fazer com o filho porque ele quer que aquilo fique bem feito, mas ele fica irritado de ver o filho, às vezes, fazendo a coisa e não ficando bem feita. O sanguíneo faz junto ali com ele e tudo é festa para ele, gente. Tá se divertindo, o filho pintou ele de tinta e tá tudo legal. O melancólico tá ali fazendo e tá vigiando se tá sujando as coisas, vai sujar o sofá, vai sujar aqui, vai sujar... E o fleumático não tá nem aí, ele tá ali junto, deixa o filho fazer, tá tudo certo, sujou, sujou, não sujou, não sujou, ele é mais tranquilo, não tão participativo quanto o sanguíneo, mas participa muito também. Conhecem bem os filhos devido a esse relacionamento intenso e até de amizade. Tem facilidade para propor atividades, explorar a natureza, passeios, né, na natureza, no parque, coisas fora. Conseguem se colocar no lugar do filho com facilidade, demonstrando o quê? Empatia, uma compreensão natural, né, das dificuldades do filho. Então, o sanguíneo ele é muito empático, né, ao contrário do colérico que eu falei, mas ele tem desafios, né? Quais são os desafios? Ele tem desafio de estabelecer ordem, rotina dentro de casa, limites. Então, você vê que é aquele pai que é um pouco mais desordenado. Então, um dia ele vai para o parque aqui, dali ele fala, ah, vamos ali também, vamos, e o filho não tem muito horário de dormir, porque ele está muito preocupado com a rotina, vamos viver, a gente precisa viver, vamos brincar, vamos não sei o quê. Então, assim, ele não tem muita rotina e ele não sofre com isso, tá? Muitas vezes ele não consegue corrigir o filho quando o filho erra, porque ele quer deixar para lá. Eles ficam magoados quando os filhos os ofendem, gente. Isso é muito engraçado. Tem uma amiga sanguínea que esses tempos atrás a filha dela chamou ela de feia e que não gostava mais dela. E ela ficou super sentida, gente. Ela ficou assim, ofendida, chorou. Gente, a minha filha falou isso de mim e tudo. Totalmente diferente, né, do colérico. Se o filho falar um trem desse, às vezes o pai fala, é outro trem para cima dele, se for um colérico imaturo. Então, eles ficam sentidos, porque eles querem ser amados pelos filhos. Eles são muito empáticos, muito sensitivos, né? Então, ficam sentidos quando são ofendidos pelos pais. Então, é aquele pai que na adolescência é um amigão e pode envergonhar o filho que é mais tímido, né? Por quê? Porque o filho quer o espaço dele e o pai quer estar ali junto, o amigão, quer ser o da galera também. Então, muitas vezes não respeita o espaço do filho. Conflitos conjugais. O pai ou a mãe sanguínea, ele sempre tende a se colocar do lado do filho.
e cria um problema com o cônjuge, né? Criando divisões aí na autoridade parental. O pai fala uma coisa, às vezes um pai colérico dana incisivamente como o filho, ele fala assim, ah, não, faz isso não. Né? Não, não é assim não, né? Acaba dividindo a casa. Uma coisa que pais têm que tomar muito cuidado é um não tirar a autoridade do outro. Às vezes eu peco nisso. Mas um não falar na frente dos filhos que não concorda com o que o outro está fazendo, né? Senão você tira a autoridade do pai e o filho vai ficar dividido. A quem que eu obedeço agora, né? Quem que eu vou respeitar? Então, o sanguíneo, por ter muita empatia com o filho, por querer ser amigão do filho, olha que tem um pai que dá uma chamada, que dá uma danada, que às vezes dá uma exagerada mesmo, ele tende a interferir e se colocar do lado do filho. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí ele cria divisões de autoridade parental, tá? Muito cuidado com isso. Desenvolvimento, né, dos pais sanguíneos. O pai sanguíneo ele precisa muito de ajuda com a perseverança. Aquilo que eu falei, com a ordem, dinâmica da casa, com rotina, porque o sanguíneo é vento. Vocês lembram? O vento bateu, vamos para ali, vamos para bora, né? E às vezes a criança ela precisa de rotina. Eu falo que desde que eu estabeleci rotinas lá em casa, eu falo que a rotina mais perfeita é a do sono. Lá em casa, 5 horas, a gente já começa, né, para 7h30. No máximo, 8 horas já está todo mundo na cama. Então, eu vi que isso melhorou tudo, tudo no lar, né? A criança tem essa rotina. Então, quando ela tem durante o dia também, sempre acordou, faz a mesma coisa. Por quê? Porque depois vocês têm que ler o livro O Poder do Hábito. Tudo que vira hábito deixa de ser sofrimento. Se a criança sabe que todo dia ela dorme 7h30, ela nem chora, ela nem reclama. Meus filhos não reclamam, ah, não quero ir para a cama, ah, quero ver mais. Não, eles não reclamam. Agora, o pai sanguíneo, que um dia deixa o filho para a cama 9, outro dia quer que vai 7, ele faz um escândalo, não, porque aquele dia deixou 9, e outro dia pode ser 10, que a gente foi. Então, assim, ele sofre mais com a criança. Porque por não ter rotina, por essa imprevisibilidade, a criança acaba ficando mais irritada também. Agora, quando a criança sabe que ela chega de casa, ela tem que almoçar, ela tem que lavar as mãos, ela tem aquela rotina bem criada, que um melancólico é maravilhoso para criar, né? Ela vai ser mais fácil o dia a dia dessa criança e até dos pais, tá? Então, o sanguíneo, ele precisa conseguir ter mais ordem, né? Ter mais continuidade nas metas estabelecidas. Às vezes ele fala assim, ah, vou fazer isso aqui. Vamos começar a implementar isso em casa. Vai uma semana depois, fala, não, não vou fazer, desiste. Ou ele nem fala que desistiu, ele simplesmente foi deixando de fazer algo, né? Então, ele precisa se esforçar para transmitir disciplina, consistência e segurança. Então, do mesmo jeito que o colérico precisa se esforçar para ser empático, se colocar no lugar do filho, para acolhê-lo, algo que o sanguíneo faz com excelência, o sanguíneo precisa se esforçar para ter disciplina, consistência, segurança, algo que o colérico tem muitas vezes naturalmente. Então, é muito legal a gente ver isso, principalmente quando os casais têm temperamentos diferentes, até para eles ir percebendo, ó, meu esposo tem isso, então bacana, ele cuida dessa parte aqui e ele vai me ajudando com essa parte, eu vou ajudando ele com essa outra, e o casal vai conversando, dialogando e melhorando cada vez mais o relacionamento do lar. Eu falo a harmonia do lar. Então, o sanguíneo precisa o quê? Ter comprometimento. Comprometer-se até o fim com os projetos iniciados, considerando obstáculos reais, sem deixar o otimismo cegar as dificuldades. O sanguíneo ele costuma ser muito otimista também. Muito otimista. E isso é muito bom. Eu adoro o sanguíneo quando você fala, vamos fazer isso, e na hora ele já está pronto para fazer. Só que muitas vezes ele pode colocar, digamos, a família, se for um pai, né, em enrascados, por ser muito otimista com um negócio, né, e não avaliar as consequências, né, as dificuldades de um negócio, né, e levar a família a uma dificuldade financeira muito grande. Então, ele precisa o quê? Ser mais comprometido, não ser cegamente otimista, tá? Ele precisa, às vezes, de um melancólico do lado dele para mostrar para ele quais os pontos de dificuldade que ele pode enfrentar, né? Então, a gente precisa se cercar de pessoas de temperamentos diferentes para nos ajudar também. Precisa ter decisões equilibradas, não deixar que as decisões sejam influenciadas pelos outros. Eu vejo sanguíneos adultos que muitas vezes estão aí totalmente sobrecarregados porque não conseguem falar não para os outros. Porque ele quer ser o amigão de todo mundo, o amigão da galera, tá morrendo, mas não consegue falar não, porque senão o que que a pessoa vai pensar dele? Não vai gostar mais dele? Né? Então ele não consegue falar muitas vezes não nem para compromissos sociais, ele tem que ir
em 5 festas em um dia, porque ele não quer deixar de ser amigo de todo mundo e tudo, e isso acaba sobrecarregando a família, os filhos, ele. Então, ele precisa tomar decisões próprias, não ser influenciados pelos outros, né? A decisão que ele toma tem que ser o que é melhor e necessário para a família. Sanguíneo, muitas vezes, tem adultos que não são amadurecidos, que continuam nas rodinhas de amigos, sendo influenciados por amigos, ao invés de tomar, né, ali como centro da sua vida, sua família. Eu vejo muito isso. Eu vejo homens que saem sexta e sábado para o barzinho com a amiga e deixam os filhos em casa com a esposa. Isso não é maturidade, né? Ele pode ir com os amigos? Pode, vez ou outra, mas isso não pode ser uma rotina, porque a rotina dele tem que ser a família. Ele se decidiu por ela. Então, eu vejo muito esse temperamento se comportando dessa forma exatamente por não poder deixar os amigões, né? Ser um amigão de muita gente, né? E tudo. Então, o sanguíneo precisa ter essas decisões equilibradas. Organizar a rotina de estudos, a agenda da casa, prestar atenção a detalhes importantes, né? Às vezes o sanguíneo costuma ser esquecido, então ele precisa se organizar com isso. Vamos para frente. Virtudes para pais sanguíneos. Primeira, prudência. Aprofundar sobre assuntos, escolher corretamente os objetivos e medidas para alcançá-los. Então, ele se interessa muito por muitas coisas de forma rasa, né? Pega um assunto, agora estou interessado nisso, depois vai nisso. Precisa se aprofundar em algo, né? Até para que isso ajude ele a ter uma disciplina sobre um assunto, né? A matar a própria carne para conseguir combater os ímpetos dele, porque o sanguíneo, do mesmo jeito que o colérico é muito impetuoso, ele também é. Só que ele não é com aquela raiva, né? Ele é com o otimismo dele, flutuante. Então ele precisa ter disciplina e às vezes fazer assim, não, eu vou começar e terminar esse livro esse mês e começa e termina, simplesmente para ir moldando pequenos vícios de comportamento de desistir das coisas e de não se comprometer com coisas de levar aquilo até o fim. Perseverança, manter-se até o fim na meta definida, né? Desenvolvendo consistência e disciplina. Principalmente se esse sanguíneo tem um filho sanguíneo, gente. Porque o filho sanguíneo já tende, né, a ser flutuante. Se o adulto também é, ele acha que aquilo está tudo certo. Então, se o pai é sanguíneo e tem uma criança sanguínea, aí que ele precisa melhorar os seus comportamentos para ser uma referência melhor para o filho, que vai ter esses pontos de melhoria, assim como ele tem na vida adulta, eles continuam, né? Caridade, colocar como meta o que é bem para o outro, pensando além dos próprios interesses, né? A gente fala que o sanguíneo, ele é muito de viver aquilo que ele quer viver, né? O vento bate, né? O sanguíneo é vento, então ele quer viver aquilo, ele vive aquilo intensamente, e vive aquilo, e muitas vezes ele não se atenta ao interesse do outro. Às vezes ele está pensando muito no que ele quer e não se atentando ao que a família precisa. Às vezes ele tem um certo egoísmo dentro dele que pode ser até inconsciente, né? Nem, eu faço o que eu quero mesmo e é do meu jeito. Não, às vezes nem é assim, às vezes é inconsciente. Ele vai fazendo tudo para agradá-lo. Então ele precisa, né, exercitar a caridade, exercitar fazer o bem para o outro. Eu falo que é muito matar a própria carne, né? A própria vontade para fazer aquilo que o outro precisa, né? Se sacrificar pela família. Pais fleumáticos, gente. O fleumático é água, né? Então, o fleumático, você colocou ele numa bacia, ele se adequa àquela bacia. Você colocou ele num copo, ele se adequa ao formato do copo. O fleumático, ele não quer guerra com ninguém. Então, ele se adapta a qualquer ambiente. Ele é água, gente. Jogou água no chão, ela fica ali estirada no chão. Não sei se está dando para entender quando a gente pega o elemento da água. Então, toda criança ama um pai fleumático. Por quê? Porque eles tendem a ser mais calmos, generosos, gentis, pacientes, abominam conflito, não perdem a cabeça facilmente. Dificilmente você vê um fleumático gritando, danando com o filho, do jeito que você vê um colérico quase que diariamente, né? Então, estabilizam os ambientes onde estão, valorizam a harmonia, paz, cooperação em casa, são bons ouvintes, são atentos, relaxados, receptivos a tudo que o cônjuge tem a dizer. Muitas vezes ele não se expressa.
ele não se manifesta, né? Mas ele recebe, ele te ouve. Então, o fleumático, o meu pai é fleumático, ele é muito tranquilo, né? Você não vai ver ele destemperando dificilmente em desequilíbrio emocional, com raiva de alguém, nada. É inabalável, como se diz, né? Eu contei aqui o exemplo para vocês do gado que sumiu lá na nossa fazenda, né? Acho que eram 8 cabeças, não, eu sei que era 300 ou 400 mil reais em gado sumido. Era aqueles gado PO, puro de origem, caríssimo, sumido na fazenda. E já tinha procurado e não tinha achado. E aí o Carlos, ouvindo a história, meu marido, colega, falou: e aí, seu Tassiano, o que que a gente vai fazer? Né? Na cabeça dele, ele, bora pegar gado, vamos pegar cavalo aqui, vamos atrás desse gado, vamos chamar a vizinha e tudo. E meu pai fleumático, com as pernas para cima, falou: não, vai aparecer. Vamos rezar, né? Então, assim, a preocupação, ela não existe. É lógico que ele preocupa, mas você não vê ela estampada na cara dele, como você vê na de um colérico, na de um sanguíneo, né? Que manifesta muito aquilo que está sentindo. Então, são pessoas muito serenas, né? Que o colérico precisa conviver muito com o fleumático para puxar um pouquinho disso. Então, pontos fortes dos fleumáticos: calmos, generosos, gentis, pacientes, raramente vão perder a cabeça, pagam para sair de uma briga. Você vai ver, eu trabalho muito com inventário, quando vê os filhos tá brigando, né? Um quer ganhar mais que o outro e tudo, e aí quando começa um conflito, o filho mais fala, não, dá para ele, dá mais. Só ele se prejudica, que eu falo, paga para não ter uma briga. Ele paga, porque ele abomina conflitos, né? Ele não quer ver isso acontecer. Então, ele paga para sair de conflitos. Valoriza a harmonia, paz, cooperação, e estabiliza o ambiente onde estão presentes, são bons ouvintes, atentos, relaxados, receptivos, empáticos, se colocam no lugar do outro, pensam, né, o que o outro sente, acolhem, mas não argumentativos. Então, às vezes, você conta uma coisa para o fleumático, esperando que ele vai te dar um feedback, e ele fala só assim, entendi. E você fica esperando o depois, né? Eu várias vezes já me deparei com meu pai, assim, às vezes vou contar um projeto que eu tô na cabeça, nossa, pai, vou fazer isso aqui, acho que vai dar muito certo, o que que você acha? Tudo é com a perna para cima da TV, né? O fleumático é a cena que eu vejo, fleumático lá, o mundo tá caindo e ele tá de pernas para cima, no ar vai dar tudo certo. E ele, vamos ver, Ruth, vamos ver. Não fala nada, né? Então, às vezes, ele mata de raiva, né? Alguns temperamentos com essa calma, tranquilidade dele. Quais são as limitações? Falta de iniciativa. Raramente tomam iniciativa. Preferem relaxar, né? Já que odeiam confronto, eles minimizam problemas. Às vezes você vê igual com o problema do gado, que para mim era um problema grande, né? Gado pode ser roubado, cobra pega, está perdido ali no mato fechado. E para ele não é problema, né? Então eles minimizam problemas e não cobram quanto necessário. O que que isso pode afetar na educação do filho? Às vezes seu filho está sofrendo um bullying ali na escola, ele te conta, e o formato fala assim: não, meu filho, não liga para isso, não. Só fala isso. E às vezes precisa de uma intervenção naquilo, tanto na criança, para ela começar a, a conduzir aquelas dificuldades com aqueles coleguinhas, a se impor, né? Quanto com a escola, ir lá na escola falar alguma coisa para a escola fazer. E o Flamar, não, meu filho, liga para isso, não. Na minha época também faziam isso, né? E ele não toma iniciativa. Então ele pode pecar por omissão na família por não querer embates, não querer problema, não quero problema com a escola, não quero conversar com os outros pais dos coleguinhas, não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Entendeu? Então, isso pode ser um problema sério. Até da criança achar assim, ué, meu pai não se importa comigo, ele não fez nada, né? E o pai, às vezes, só quer mostrar para o filho que a gente não deve ficar brigando por qualquer coisa, que na cabeça dele é qualquer coisa e não é um problema grande para o filho. Então, precisa tomar cuidado com essa limitação do fleumático. Excesso de reflexão. Gente, o fleumático ele pensa muito antes de agir. Né? Então, em relacionamentos com os filhos, às vezes a gente precisa ter respostas prontas. Às vezes o filho precisa ouvir algo ali na hora. Eu lembro que o meu pai me matava. Eu lembro que adolescente, assim, 12, 13 anos, queria ir no shopping. Na segunda-feira eu pedia para ele. Por quê? Porque ele ia pensar. Ele nunca fazia, filho, papai, posso ir no shopping?
Vou pensar. Ele sempre fazia isso, ele nunca falava, pode. E aí ele me matava de agonia, de angústia, né? O lado bom foi o quê? Que a colérica aqui aprendeu a esperar. Eu tinha que esperar, não tinha outra opção. Às vezes ele fazia isso até de propósito, porque eu era uma criança muito difícil, muito birrenta, muito que exigia tudo, né? A colérica imatura, né? Na infância, que vai adquirindo maturidade ao longo do tempo. Então, assim, mas tem coisas que é preciso resolver na hora, né? Que é preciso ser decidido na hora. Então, ele precisa trabalhar aí essa questão do excesso de reflexão. Baixas expectativas. Como o fleumático, ele não é muito exigente, ele pode levar os filhos ao desânimo. Ele pode não tirar o potencial, o melhor potencial que o filho dele teria para uma determinada habilidade, para uma determinada área. Por quê? Porque ele não exige do filho dele. Ele não se preocupa, tá tudo bem. Tudo tá tudo bem. E nem tudo tá tudo bem, gente. Então, assim, tá, ele não gera expectativas grandes. Às vezes ele não leva o filho a sonhar grande, né? Eu me lembro, meu pai nunca fez a gente sonhar grande. Não, porque tá tudo bem, o jeito que a gente vive é ótimo, tá tudo bem, tudo maravilhoso, não precisa de mais, né? Então, assim, pode gerar baixas expectativas, né, num filho que podia fazer algo grandioso, algo extraordinário, que às vezes tem uma alta habilidade para algo e não foi estimulado, devidamente estimulado. Muitas vezes ele vai parecer desinteressado, ele entende a dor do filho, mas como ele não se expressa, ele vai parecer desinteressado. Ele não mostra que ele entende a situação, ele não demonstra preocupação e pode passar uma mensagem de desinteressado, tanto para a esposa, né, achar que o marido é desinteressado nela, desinteressado no casamento, desinteressado na família, por conta desse comportamento mais omisso, de não querer ter embates, de não querer ter problemas. Então, o fleumático precisa trabalhar isso. O fleumático imaturo é esse, gente. Então, o maduro é o quê? Aquele que vê isso e vê, opa, eu preciso começar a tomar as rédeas do meu lar, eu preciso enfrentar os problemas que estão acontecendo aqui, eu preciso ser o líder da minha casa, né? Eu preciso, o fleumático, muitas vezes, se ele encontra uma mulher que é muito para frente, né, e se destaca muito profissionalmente, ele tende a ficar super tranquilão e nem se desenvolve. Para ele tá tudo bem ali. E isso muitas vezes acaba, né, afastando casamentos, afastando relacionamentos, porque ele se acomoda. Então, se ele se casa com uma pessoa que não é nem um pouco acomodada, e ela não foi, eu falo muito educada, assim, para se casar e manter aquele casamento, né? E ter maturidade para entender do relacionamento dele, muitas vezes ela acaba saindo fora. A gente vê muito isso acontecer no mundo do digital, do empreendedorismo. Várias mulheres começam a se destacar, deixam o marido, né? Que muitas vezes não é aquele que acompanhou um ritmo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E isso pode acontecer muito com o fleumático, né? Ou a fleumática, que não acompanha o crescimento, né? A mentalidade do esposo ou da esposa de querer crescer, de querer se desenvolver, porque para ele tá tudo bem, tá tudo certo do jeito que tá, né? Então, esse parecer desinteressado pode afetar muito a família. O que o fleumático precisa se desenvolver, então? Então, ele tem como desafio estabelecer metas e superar obstáculos. Ele não pode ficar se conformando, né? Ele tende a se conformar com a expectativa do cônjuge, porque ele sempre prioriza uma relação harmoniosa, mas ele tem que tomar partido das coisas. Então, ele precisa ser mais positivo, mais envolvido, mais motivado, né? Motivar os seus filhos a crescer, a tirar, né, o potencial que eles têm para fazer grandes coisas aqui nessa vida. Então, reconhecer pontos fortes e competências. A família precisa do fleumático, né? O fleumático precisa ser lembrado. Nós precisamos de você, né? Saia da zona de conforto. Você é capaz, né? Então, começar com pequenas tarefas, pensando em cada obstáculo, em como pode enfrentar, assumir no lugar do cônjuge algumas tarefas da família e do lar. Às vezes, o fleumático por não querer conflito e tem uma criação diferente do cônjuge, aí ele deixa a esposa fazer tudo do jeito que ela quiser. Não, então, não quer conflito, você faz tudo do jeito que você quiser. E às vezes aquele cônjuge começa a ficar sobrecarregado com as atividades da casa e dos filhos. Por quê? Porque realmente é muita coisa, gente. Né? Então, assim, ele precisa assumir algumas demandas, ainda que entre em pequenos conflitos com a esposa, de um achar que
tem que ser o almoço em tal horário, o outro acha que tinha que ser em outro horário, né? Um não aceita, o filho tem que comer de tudo, o outro, não, deixa ele comer só arroz, feijão e tomate, né? Então, eles precisam ir se conciliando, como uma família, né? E ele precisa entrar nesses enfrentamentos, ele precisa assumir a sua posição no lar e não deixar que o outro assuma tudo e fique sobrecarregado, né? E muitas vezes acho que o cônjuge não ajuda em nada. E às vezes esse fleumático não ajuda em nada exatamente porque ele não quer nenhum conflito. Então ele precisa se atentar para isso. Lembrar conquistas anteriores, manter o foco no objetivo principal. Então, o fleumático, que às vezes está muito imaturo, né, nessa parte totalmente desinteressada, desestimulada, e está tudo bem do jeito que está, não quer mudar nada na vida, porque eu falo que a gente está aqui para melhorar um dia de cada vez, né? A colérica aqui é sempre melhorando, vamos melhorar. Então, assim, ele precisa lembrar de coisas que ele já fez na vida, grandiosas, daquilo que ele conquistou e que ele pode conquistar novas coisas, novos objetivos, tá? Quais são as virtudes essenciais para os pais fleumáticos? Presteza e velocidade de fazer as coisas. Então, ele precisa ser mais ágil, mais decisivo, precisa combater a preguiça, gente. O fleumático, o pecado capital dele, quando o Ítalo Marcílio fala, do fleumático, preguiça. Para ele, gente, ele ama sentar num sofá e pôr a perna para cima, né? E às vezes tem um monte de coisa a se fazer e para ele tá tudo bem. Não, vamos relaxar aqui, né? Então ele precisa combater a preguiça, ele precisa amar o trabalho e ele precisa o quê? Fazer o seu trabalho da melhor forma, não fazer só o que precisa ser feito, né? Fazer ali na régua, tem que fazer isso aqui, eu faço só isso aqui. Não, a gente pode fazer sempre mais, né? Então ele precisa combater isso, essa zona de conforto que ele fica. Ele precisa melhorar a questão da virtude da fortaleza, que é o quê? Ter coragem para enfrentar desafios, coragem para sair da zona de conforto, tomar a decisão de tomar as rédeas da família, e não só ficar ali como figurante, vendo tudo acontecer, porque não, às vezes o fleumático, gente, ele tem a capacidade assim, ó, os filhos estão lá brigando, se engalfinhando, e ele está ali, vendo TV, com os pés para cima, e tá tudo certo. Ele não, nem chama atenção. Às vezes, porque ele não quer conflito, eles ficam esperando tudo da mãe. Ou a mãe que fica ali só vendo aqui naquele caos e fica esperando tudo do pai. Então, precisa sair da zona de conforto, né? E a prudência, discernir o verdadeiro bem em todas as circunstâncias e escolher o quê? Meios justos. Ser prudente. O que o colérico tem de imprudente e impetuoso de danar demais, o fleumático tem de danar de menos, porque não quer conflitos. Então, ele precisa trabalhar isso, porque senão ele pode pecar muito por omissão e ser conivente aí com os erros dos filhos e não ajudá-los a se tornar adultos maduros. Tá? E por fim, os melancólicos. Gente. Melancólicos é o temperamento terra. Então, é aquela pessoa que é disciplinada, que é ordenada, é aquela pessoa que adora uma planilha, gente, o melancólico. Organizada, a casa dela sempre vai estar bem organizada. Mantém a casa bonita, bem administrada. Ela sabe dos preços de tudo no supermercado, melancólico. E entende que possui responsabilidades no cenário familiar. Ele assume o seu papel, né? Só que com toda a disciplina e rigidez que ele tem. Então, muito organizado, autossacrificados, eles se sacrificam pelo lar, porque ele é uma pessoa que está muito ligada ao propósito, né? Então, ele é ligado às regras, aos princípios. Então, ele se sacrifica a família, porque isso é o certo. Não é o que, às vezes, o sanguíneo faz de se sacrificar um pouco pela família, porque ele ama estar aqui, e ele é amigo, e é muito legal. Não. O melancólico é porque isso é o certo. Né? Isso é o certo a se fazer. Então, ele é leal, ele é detalhista, ele é analítico, ele é muito sensível, gente. O melancólico muito competente em tudo que faz, porque ele realmente quer fazer as coisas perfeitas, né? Fazem com que as crianças assumam um conjunto completo de tarefas realizadas completamente. Então, ele consegue, a dificuldade do sanguíneo de pôr uma rotina,
O melancólico tem uma rotina muito organizada e muito perfeita. Então, organização exemplar, mantém a disciplina, a ordem na casa, organização, cria um ambiente bonito, bem administrado. Eles valorizam altos ideais e querem que os filhos rendam o máximo possível através do quê? Da disciplina. Né? Eu lembro de uma tia, gente, que hoje eu vejo que ela era melancólica, né? A casa dela sempre tava um brinco. Gente, a nossa casa, a minha casa, não era um brinco, assim, ela era organizada, mas não era aquela coisa, assim, às vezes tinha um papel na mesa, tinha um trem no chão, as almofadas, a gente ia pra sala, jogava tudo no chão. A da minha tia tinha uma bomboniere que sempre tinha bombom. Gente, quando a minha mãe comprava bombom lá para casa, a gente comia tudo de uma vez, né? Minha mãe sanguínea, meu pai fleumático. Então nunca teve bombom numa bomboniere lá em casa. Nessa tia eu ia, sempre tinha. E os filhos dela comiam um bombom, né? Quando eu comia, eu falava, meu Deus, que é isso, né? E na nossa vida, gente, esses meninos tá muito castrado, né? São castrados. E o melancólico, não, ele põe a disciplina, ele põe ordem, ele põe virtudes nas crianças. Então, ele tem altos padrões a exigir para os filhos, e ele consegue fazer muito com que eles fixem isso, né, nas crianças. Só que temos desafios, porque o melancólico, por ser muito perfeccionista, e eles fazem muito tudo, muito certinho, eles têm dificuldade de ser flexível com as crianças. E a criança não é perfeita, longe disso, ela é totalmente imperfeita, ela está totalmente em desenvolvimento. E tudo que ela for aprender, ela não aprende assim, aprendi. É tudo muito gradual. Então, o melancólico tem esse perfeccionismo excessivo que pode causar um sofrimento tanto na família, que é o sofrimento que o colérico causa também, mas o colérico por querer que todo mundo seja bom, que cresça e tudo, melancólico não é por querer que faça tudo certinho, né? E só que o melancólico sofre muito ele também, porque ele se cobra muito se as coisas não estão dando certinho do jeito que ele queria. Então ele causa um sofrimento geral, né, nos filhos, no esposo, nele, porque ele queria tudo muito certinho e as coisas não vão sair certinhas, né, num lar com crianças pequenas. Então, eles querem que as coisas sejam feitas corretamente agora. E agora não está. Eles têm dificuldade da gradação do aprendizado. Eles têm padrões muito altos, assim como o colérico, que podem levar o filho ao sentimento de incapacidade, a uma criança ser desmotivada, que tem uma autoestima baixa, né, por acreditar que nunca vai estar à altura do pai, porque o pai fala tantas coisas, né, exige tantas coisas, e ele nunca vai estar à altura do que o pai quer. O melancólico, às vezes, e o colérico são aqueles que pegam um boletim do filho e o filho tirou um 9,8 e sem querer machucar o filho, eles perguntam, mas por que não tirou 10? A criança recebe aquilo muito mal, né? Às vezes o colega do melancólico só queria saber por que queria, sabe? Então, assim, são coisas que machucam as crianças, a cobrança, esse padrão alto, né, para ela alcançar, sendo que ela é só uma criança. Então, o melancólico ele tem esse desafio a ser coordenado aí, de não exigir demais do filho, de Os colocar na filhos cabeça dela, dele, né? é uma Ele criança que está gosta. aqui na minha frente. Ah, Os pais melancólicos eles têm como ah, desafio o tá. quê? Ser mais flexíveis. Eles são muito rígidos, né? Eles têm dificuldade de ser flexível. O melancólico, por exemplo, ele tem dificuldade de sair para um lugar com os filhos, e às vezes lá um amigo fala assim: ah, vamos daqui para tal lugar. Às vezes ele não consegue ir, porque aquilo não foi combinado. Né? Muitos melancólicos podem ser confundidos até com toque, né? Porque são pessoas muito organizadas, muito metódicas. Então, essa inflexibilidade, ela pode atrapalhar um pouco na família. Por quê? Porque tem hora que você vai ter que ser flexível, tem hora que você vai ter que aceitar uma mudança de planos, né? Tem hora que não vai ter como cumprir a rotina do jeito que ele descreveu aquela rotina, né? Então, assim, se ele fica se cobrando demais, ele sobrecarrega filhos, sobrecarrega o cônjuge, sobrecarrega a família e ele pode até ficar deprimido, triste por não estar conseguindo fazer aquilo tudo que ele se propôs a fazer. Então, precisa entender o quê? Que os filhos
podem não entender as coisas com facilidade, apesar de para o pai aquilo parecer muito simples e fácil, né? Ontem eu fiz uma mentoria que a líder falou assim: o óbvio não existe, gente, para ninguém. Numa empresa, você jamais pode falar isso é óbvio. Não, porque às vezes a pessoa está fazendo algo errado, porque para você é óbvio, para ela não é. Na infância, principalmente, não existe óbvio para a criança, né? Ela precisa ser educada com acolhimento, com empatia diariamente. Então, o que que o melancólico pode fazer, né? Ele pode elogiar os filhos, utilizar muito da linguagem do amor de palavras de afirmação, porque como ele sempre enxerga os pontos negativos, porque ele é muito criterioso, ele tende a criticar muito. Ele tende a criticar mais que elogiar. Então, ele pode ter como ferramenta melancólica, coloca no celular aí. Elogiar filho. Em algum momento do dia eu vou elogiar meu filho, por qualquer alguma coisa que ele tenha feito que foi boa, que foi bacana, alguma atitude, eu elogio ele, porque certamente durante o dia você vai criticar ele sem ver em pequenas coisas. Aceitar que o seu filho é uma criança em desenvolvimento. Então, entender que as coisas têm começo, desenvolvimento, e depois ficam o quê? Perfeitas, entre aspas, porque não vai ficar nunca do jeitinho melancólico que é, né, uma criança. Então, eu vou começar a ensinar isso aqui, eu vou desenvolver para depois começar o quê? A ficar funcional. Não é perfeito, né? Então, nem todos sabem ser organizados. Isso é uma habilidade a ser desenvolvida. Um pai melancólico com um filho sanguíneo é muito embate, porque o melancólico ele começa e termina as coisas. O sanguíneo começa e daqui 10 minutos ele já olhou para o lado e ele quer fazer outra coisa, né? O estojo do melancólico, gente, é perfeito. É bonito, é arrumadinho, tem a borracha e tudo. Do sanguíneo, gente, tem um monte de lápis sem apontar, a borracha tá mastigada, tá com um pedacinho comido, né? Porque ele é muito sensorial. Então, assim, às vezes bate muita cabeça. Então, melancólico, pai melancólico, com filho sanguíneo tem que tomar muito cuidado, porque são opostos de questão de ordem, de organização. O sanguíneo é totalmente flexível, o melancólico totalmente rígido. Então, a gente tem que se atentar a esses temperamentos opostos. Não fazer tempestade em copo d'água. Por quê? Porque o melancólico, às vezes, um problema pequeno se torna algo muito grande para ele. E ele vai enlouquecer a si e enlouquecer a família com tantas regras e preocupações. Antes disso, tem um exercício para o melancólico, que é o quê? Ele pensa tanto, do mesmo jeito que o colérico cuida muito da família, pela questão mais do instinto de proteger e de dominar tudo, de estar por dentro de tudo, o melancólico é porque ele tem muito medo, né? O colérico tem muita ira, o melancólico tem muito medo, um sentimento que está muito aflorado nele. Por quê? Porque ele pensa muito nos prós e contras, ele pensa muito no que pode acontecer de ruim. Então ele enxerga vários obstáculos para as coisas e às vezes ele põe muitas dificuldades para algo acontecer ali na família. Ele faz tempestades mesmo em copo d'água. Então ele precisa pensar assim que de 100 coisas catastróficas que ele pode pensar que vai acontecer, tipo um passeio de família. Você vai ver que muitas vezes o mais preocupado é o passeio de família, não, o passeio da escola. Às vezes é o melancólico, né? Nossa, 90% das situações jamais vai acontecer na realidade, não vai acontecer aquilo, né? Então precisa tomar muito cuidado com o interior dele, com a mente, porque ele pensa muito o negativo, o que que pode acontecer de ruim, o que que pode não dar certo, né? E às vezes fica até ali no ambiente familiar sendo uma pessoa chata e pessimista, né? O filho vai contar um projeto, ele sempre joga um balde de água fria. Por quê? Porque ele realmente é prudente. Melancólico é uma pessoa muito prudente. Só que na prudência exagerada, às vezes ele coloca muitos obstáculos para qualquer coisa acontecer. E ali ele fica sendo enxergado, muitas vezes pela família, como uma pessoa chata, pessimista, né? Então, tomar cuidado aqui com essas questões. Virtudes para os melancólicos a serem desenvolvidas. Otimismo, então melancólico, seja mais otimista, né? Reflita sobre grandes bênçãos e dons recebidos na sua vida. De todo o mal que você pensou que podia acontecer, olha o tanto de coisa boa que tem. Então, foca no positivo das situações. Comece a pensar: o passeio do meu filho pode acontecer isso, um amiguinho pode afogar ele lá na piscina, pode ter uma briga, pode cair, pode pôr a cobra lá
na fazenda lá, que eles vão ficar o menino. Mas pensa assim, gente, vai ser um passeio incrível, vai ficar na memória do meu filho, ele jamais vai esquecer esse passeio. Então, assim, ser mais otimista e coragem. Precisa combater os medos. Outra coisa que o melancólico tem que tomar muito cuidado, o pai melancólico, autopiedade, gente, ter dó de si mesmo, né? Ser vitimista. Então, precisa tomar muito cuidado. Todas as vezes que a gente se põe numa situação como vítima, a gente fica muito afetado. Então, a gente tem que olhar para fora, né? Eu falo, ninguém quer ser vítima de assalto, de homicídio, ninguém quer ser vítima, mas muitas vezes no dia a dia as pessoas se colocam como vítimas. Isso não é bom, né? Então, olhar para a situação que aconteceu de ruim e ver, não, mas eu vou enfrentar isso. Isso aqui vai dar certo. Nós vamos passar por cima desse desafio, ter determinação, olhar para frente, ter coragem, né? E se juntar a pessoas que têm essa característica, precisa Dorme. ser um pouco contaminado por isso, positivamente. Então, melancólicos precisam muito, né, cuidar dessas virtudes. Conclusão, gente, a gente não estourar nosso tempo. Compreender os temperamentos, tanto dos pais quanto dos filhos, é fundamental para a educação eficaz e amorosa. A gente vai ver muito na próxima aula os desafios que cada filho de cada temperamento vão nos dar e como que a gente pode enfrentar cada um. Então, assim, a gente conhecendo o nosso temperamento, o temperamento do nosso filho, esses desafios ficam mais fáceis ou menos difíceis de ser enfrentados. E a gente vai enfrentar tudo como? Com amor incondicional, que é a base de toda a educação, com compreensão e empatia, né? Conhecer o seu filho, conhecer o temperamento dele, saber que aquilo ali é algo natural dele, um ponto de dificuldade. Por um exemplo, Theo e Benjamin. Theo sanguíneo vai fazer tarefa? Eu sei que ele não consegue ficar sentado mais de 20 minutos. Vai ser um sofrimento para ele e para mim, que vou ficar danando com ele toda hora. Então, eu adequo a rotina para ter um intervalo, para ter um lanche e tudo. O Benjamin, que é colérico, ele senta e faz a tarefa e acaba. Né? É diferente. Então, eu não posso ficar comparando um filho com o outro, porque se eu compreendo que um tem essa dificuldade, eu vou conduzir aquilo para que aquilo não se torne uma dificuldade do lar, um ponto de desarmonia, um ponto de choque, né, de conflito. Hoje mesmo, Benjamin é colérico, irritou com alguma coisa, mandei para o quarto, foi cuspindo fogo, cuspindo marimbondo, que a gente fala. E eu não falo assim, vai ficar de castigo aí 10 minutos, não, por quê? Porque o colérico, ele precisa achar que ele está no comando. Então, isso eu aprendi, gente, foi uma dica que mudou meu relacionamento de educação com o Benjamin, que é colérico. Eu mando ele para o quarto, ele fica irritadíssimo, né? Ele às vezes joga trem no chão e tudo, e eu falo assim, Benjamin, agora você não está apto a conviver em sociedade, porque você viu o tanto que você está irado? A gente não pode ficar assim no meio das pessoas com essa irritação, porque senão a gente vai machucar as pessoas que a gente ama. Então você vai ficar aqui no quarto e assim que você achar que você está bem emocionalmente para voltar para a sala, você pode sair. Ele determina a hora que ele vai sair, porque o colérico ele entende que ele manda. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, mas a criança vai achar que ela que manda e tudo. Porque se eu falo assim, vai ficar 10 minutos, meu Deus, quebra o quarto e tudo, e a hora que você vai lá e fala, pode sair, ele fala, não vou sair. Eu era assim, criança, não vou sair, agora eu que não quero sair daqui. Então, assim, quando eu aprendi num curso que colérico, você trata assim que você entender que você está bem para conviver ali com a família, em sociedade, ela até usa assim, que você está apto a conviver em sociedade, você pode sair e voltar. E aí ele tinha bagunçado os brinquedos, tudo, ele arrumou tudinho antes de sair do quarto e veio. Se eu mandasse ele arrumar, você tem que arrumar isso aí para arrumar. Não arruma. Então, tem dicas de temperamento, gente, essa coisa de compreender o funcionamento do outro e se compreender, gente, isso alivia a casa, alivia, né? Tem pai que foi criado com correções de chinelada, de cinto e tudo, e numa situação dessa vai lá e dá chinelada cinta, aí o menino xinga tudo e briga e vira uma confusão danada, e no final ele vai sair do quarto, a criança é criança, ela vai vir bem,
mas criou uma situação que não precisava, né? Às vezes um trauma ali, a gente não sabe. Então, assim, é muito bom saber dessas dicas de temperamento, elas nos ajudam muito. Tipo, saber que o sanguíneo não consegue estudar mais de 20 minutos, na idade dos nossos, 7, 8, faz um intervalinho. Só lápis e borracha na mesa, não pode ter nada para distrair. Saber que o colérico, ele tem que achar que ele está no comando. Então, você fala assim que você achar que você está bem, né, você que vai decidir, você pode... Ele sai bem de lá, ele organiza as coisas, né? Então, a gente precisa ter compreensão, gente. A gente precisa saber que nós também somos seres imperfeitos e que a gente precisa mudar também muita coisa para melhorar a harmonia do nosso lar. Crescimento. Pais e filhos crescem juntos no processo. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente buscar conhecer o nosso filho, melhor vai ser o nosso relacionamento. Da mesma forma nos nossos casamentos. Quanto mais a gente buscar entender o cônjuge, né, conhecer a história dele, saber por que que ele é assim, você começa a acolher mais os vícios deles, né, os maus comportamento. Você começa assim, então isso acontece é por causa disso, porque uma vida toda ali, isso aqui foi hábito, né? E quebrar um hábito é muito difícil. Então, a jornada da educação ele é um processo de mútuo crescimento, onde pais se autoeducam enquanto orientam seus filhos. Então, é como eu estou aprendendo e fazendo. Não sei, ninguém nasceu mãe nem pai, assim como ninguém nasceu algum profissional. Então, a gente está se educando. Agora, você imagina pais que não estão buscando nenhum tipo de orientação. O sofrimento está maior em casa. Sofrer, todos nós vamos sofrer, porque é uma missão muito árdua. Mas tem pessoas que vão ter muito mais leveza no lar, né? Então, a gente precisa respeitar as características únicas de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Se cada um buscar o autoconhecimento dos seus pontos de melhoria, o lar tem uma harmonia muito maior. Então, que busquemos, né, essa harmonia do lar através do autoconhecimento, não só dos temperamentos, a gente tem tudo quanto é tema aí que pode, né, nos ajudar na educação deles. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Só ligar o microfone e falar. Ruth, eu acho que tá me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. Tô aqui pensando, acho que nossa próxima formação tem que ser sobre hábitos. Hoje eu Não. tava conversando lá na escola, e pensando justamente sobre isso, né? Porque às vezes a gente até sabe, né? Então, por exemplo, eu como psicóloga, às vezes a gente faz uma orientação e tal. Mas muitas vezes, como nós estamos muito habituados com o hábito, e a gente faz daquela forma e aquilo já está internalizado, né? Então, o professor ou os pais, né, estão internalizados com aquela forma de agir. E quebrar hábitos, né, não é algo tão fácil, né? Acho que demanda muito uma energia, né, de quero fazer diferente e quero testar. Que eu estava conversando sobre isso hoje. Muitas vezes, quando você testa e você vê, nossa, olha, deu certo, né? E você vê essa pequena mudança, né? Igual você falou, né? Tipo, fiz um curso, testei, e você observou a mudança, e aí você começou a repetir. E aí você criou o hábito de falar desse jeito com o Benjamin, e isso facilitou muito a sua vida. Então eu Uhum. fico pensando nisso também, né? Na importância dessa disponibilidade. Não sei se você consegue falar um pouquinho sobre isso também. O que que vira a chavinha, né? De tipo, nossa, vou aplicar. Para além do só estou aprendendo, né? Onde é que a gente passa para o vou aplicar, né? Vou sair Eu desse vou lugar aplicar. aqui também de Eu, conforto e vou eu aplicar. falo muito, Ana Cláudia, que são níveis de consciência. Esse ano eu li um Uhum, livro que fala muito disso. Tem coisas que te falaram a vida toda e você não entendia. E chega uma idade, gente, então era isso. Tem coisas que é tipo aquela parábola da semente. Tá jogando ali, seu solo não está preparado para receber. uhum, Aqui nós somos mães. Não existe uma mãe que não passa algum tipo de perrengue com o filho. Não existe.
Porque nós somos seres imperfeitos, e quando vem um serzinho ali de fora, que a gente tem que cuidar dele, ele não faz do jeitinho que a gente quer, a gente vê dificuldade, né? Então, assim, a gente precisa estar com o solo preparado para receber a semente. A gente está, porque a gente é mãe, a gente enfrenta desafios. Então, quando vem esses assuntos, a gente fala, ó, vou aplicar isso. Mas tem pessoas que vivem inconscientes. Esse livro fala que apenas 20% da população vive consciente. Que os 80% está naquela musiquinha que eu falei para vocês, que é Deixa a Vida Me Levar e deixa acontecer naturalmente. Essa é a vida, né? E não se preocupam, não se preocupam se o filho às vezes está o dia inteiro na televisão, sendo educado pela TV, não se preocupam se estão com a má conduta em casa e o filho está repetindo aquilo. Não tem aquela dor que a gente, mas está errado, isso precisa mudar. Tem gente que vê o errado e não faz nada, entendeu? E não é um fleumático. Uhum. Brincando aqui. É por níveis de consciência. Então, eu acho assim que a gente precisa. Quem é bom em qualquer coisa tem que falar na internet, tem que falar para as pessoas, porque às vezes muita gente não foi despertada porque nunca ouviu falar algo bom. Por quê? Porque agora que tem a internet, tem muita gente boa dando a cara a tapa para falar muita coisa. Antes, a gente assistia só televisão. E a televisão educava a gente com aquilo que ela queria. Se a televisão, se uma grande empresa quer vender beterraba, ela vai lá e paga uma fortuna para o Globo Repórter, faz uma reportagem de beterraba que é bom para tudo. No outro dia estava todo mundo no mercado comprando beterraba. Então a gente é influenciado pelo meio que a gente vive, entendeu? Então, se você viveu em um meio que você não foi incentivado a ser crítico, a ter hábitos, a ter disciplina, a mudar seus comportamentos, você não vai fazer, que é aquilo que eu falei do mendigo. Por que que o mendigo não tem um clique que vou ali comprar vou pedir aqui dinheiro na rua. Ganhei R$ 10, vou ali, vou comprar um pacote de paçoca e vou vender. Nunca ouviu, aquilo nunca entrou no coração dele, né? Às vezes alguém já até falou, mas de uma forma que não entrou. Então a gente precisa falar, né? Que eu falo assim, o desperta tu que dormes, né? É uma jornada que eu faço com as minhas consultoras no meu trabalho, porque tem muita gente dormindo em vida, tem muita mãe e pai dormindo aí na educação dos filhos, tem muito cônjuge dormindo aí no relacionamento. Então a gente precisa ser protagonista, que eu falo das nossas vidas, da nossa profissão, da nossa história, aquilo que eu falei. Ser consciente. Às vezes eu ia para a catequese dos meninos, né? Eu sou catequista. E o maior desafio para mim, uma colérica catequista com uns 15 crianças, de tudo quanto é jeito, eu falo, meu Deus, não tem nada que me cansa mais na vida do que a catequese. E eu ia para a catequese, preparava o ensino e dava. Até que eu comecei assim, a pensar, o que essas crianças precisam? Aí eu comecei a ter consciência. Não, eu estou indo para a catequese porque eu tenho que dar isso. Não, mas eu vou observar o que o fulaninho precisa, né? E que foi o dia que eu vi que era uma criança que falava assim, tio, eu não consigo. Tudo é fácil, tio, eu não consigo. Ele, não, você consegue. Eu acredito em você. Eu chego a arrepiar, eu vi que aquela criança precisava ser estimulada, precisava de alguém que acreditasse nela. E era acender a vela, né? Lá a gente deixa a menina de 3 anos acender a vela, que é ensinar autonomia. Você consegue. E se você precisar, eu te ajudo. E a gente vai conseguir juntos. E o olhinho daquela criança brilhou e falou, não, então eu vou tentar. Porque ela nem tentava. Então, assim, a gente precisa viver consciente e não viver um dia após a cada dia. E isso acontece. A maioria do tempo na nossa vida, a gente está sendo guiado pelo inconsciente. Às vezes você chega até no seu trabalho e não sabe nem que caminho você pegou. Isso já aconteceu comigo. Mas quando você lembrar, opa, peraí, vou ser consciente agora. E principalmente celular, gente. Celular toma nossa atenção toda hora. E a gente deixa de olhar para o menino, dar atenção, fazer. Então a gente precisa ser pessoas conscientes. Desperta tu que dormes, né? É o lema que eu tenho com as minhas consultoras. Todos os dias a gente tem uma reunião às 9 da manhã. Então, levar a vida assim, todas as áreas da nossa vida. Desperto, acordado, porque precisa mudar. O hábito que você falou, gente, o poder do hábito, o livro é incrível. Porque se você cria bons hábitos, você não precisa se esforçar para ser bom, aquilo acontece automaticamente. Você não se esforça para escovar os dentes de manhã. Por quê? Porque todo dia você foi ensinado e aquilo faz parte da vida. Agora, se a gente desenvolve bons hábitos de ler coisas boas,
né, que mudam a nossa mentalidade, de fazer um trabalho voluntário uma vez por mês. É hábito, né? Eu não tenho isso na minha família, é um sonho. Vamos ter um hábito de ter um trabalho voluntário por mês na família. Então, criar bons hábitos a gente precisa, né? E ter esse senso que, de comunidade, de que a gente que é bom, que está desperto, que procura fazer o bem, a gente precisa começar a influenciar as pessoas a fazer o mesmo, né? A gente precisa influenciar o bem. Tem tanta coisa ruim influenciando em tantos lugares e a gente precisa fazer isso. Não achar que o influencer que tem que fazer, não, a gente tem que ser influente, né? Onde a gente está, porque todo mundo é influente mesmo. A gente Isso aí. pode fazer, se quiser, eu estudo o livro e a gente faz o trabalho juntas, né? E começa a colocar. Eu amo, né? Melhorar. É muito bom, né? Esse processo de consciência é importante mesmo. Que bom, né? Que a gente está tendo esse momento para isso, né? Para despertar também. Isso aí. Tiveram algumas mensagens lá no chat. Já tinha falado, né? Acredito que o grande desafio é a prática da autoavaliação. Não só sobre temperamento, mas sair da zona de conforto e consciência para crescer e mudar paradigmas sociais. Como sempre, valioso. Este foi o Paulo Henrique. A Raquel, como sempre, valioso esse conteúdo para nossa autorreflexão. Obrigada, Ruth. Me tira uma dúvida sobre a combinação dos temperamentos da mesma pessoa. Há alguma combinação incompatível? Por exemplo, Todos sanguíneo e nós. melancólico? Sim, a gente pode ter características. É igual quando a pessoa faz aquele negócio de dominante, influente, a gente tem um percentualzinho de alguma coisa. E dentro dos temperamentos tem três divisões. É porque o tempo é pouco, né? É muito assunto. Por exemplo, um colérico, ele tá aqui. Colérico, sanguíneo, melancólico tá aqui embaixo. Então, o colérico, ele faz divisa com sanguíneo, o que chama colérico brasa é o colérico aqui com o sanguíneo. Então, ele é um foguinho mais acolhedor, é uma brasinha, entendeu? Então, você até confunde ele, porque ele é muito disciplinado, ele faz as coisas, mas ele é muito empático também, né? E tem o colérico fagulha, que é aquela faísca, que ele é o colérico colérico mesmo, e tem o colérico com melancólico, que eu esqueci o nome. Então, assim, por isso que fala aportes. Eu sou colérica com sanguínea, né? Então, por isso mais comunicativa, empática, né? Brincalhona. Agora tem gente que é colérica com melancólica, aí ele é mais rígido ainda, mais incisivo. Então, tem os aportes. O livro do Ítalo Marcilli, ele explica sobre esses aportes. Se eu não me engano, chama Temperamento na Educação dos Filhos. Eu não sei. Se digita Ítalo Marcilli temperamento, vai ter só esse que ele tem. E aí ele fala dos aportes, e aí você vai entender dessas divisões. Você vai ter um dominante e um aporte, que é um subdominante, e pode ter características dos outros, sim. Por quê? Porque nós somos influenciados pelos nossos pais. Eu, por exemplo, colérica, mas fui muito influenciada por um fleumático. Então, tem situações que eu realmente explodo. Mas tem situações que eu, em tese, eu deveria explodir por ser colérica, mas eu fico tranquila. E a Maria Leonor, com a fala de hoje, os temperamentos do pessoal daqui de casa ficaram ainda mais claros. Foi ótimo, muitíssimo obrigado pela explanação e doação. Esses três encontros me ajudaram muito. Que bom, isso é ótimo. Vamos compartilhar com outras pessoas o que a gente está aprendendo, tá? Vamos. Amém. Então tá, muito obrigada. Obrigada, Ruth. Até semana que vem, Obrigada, nosso viu? último encontro. Fechou. Fiquem Tchau, com boa Deus, noite. gente. Tchau, Com tchau. Deus, até mais.